Olá, turminha. Vamos começar então mais uma tarde de atividades. Vocês vão pegar o caderno de vocês e anotar o cabeçalho completo. Hoje nós vamos trabalhar com esses 3 livros, então, língua portuguesa, matemática e o interdisciplinar. Língua portuguesa, então, as páginas 110 e 111. Vamos começar com a leitura da história em quadrinhos que diz: Viva a diversidade! A gente vai ver um pouquinho sobre finanças em quadrinhos, tá bom? Então, a questão financeira aqui. Maurício de Souza criou histórias especiais para uma campanha. E aí, então, diz: uau, o smartphone que eu quero. Aí o Cebolinha diz: vai comprar, pai? Talvez no mês que vem. Estou sem dinheiro no momento. Isso não é verdade. O senhor tem cartão de crédito, cheque especial, cartão dessa loja. É verdade. Mas se eu utilizar um desses créditos, vou ter que pagar depois. E qual é o problema? O problema é que eu posso ficar endividado. O bom desses recursos financeiros é poder usar apenas em caso de emergência. Eba, o patinete que eu quero. Mas talvez no mês que vem, né, pai? Que bom que você entendeu. Então a gente tem a historinha aqui, a história em quadrinhos, em que eles vão vendo, tem coisas que eles têm vontade de comprar, mas não têm o dinheiro na hora. E resolvem não gastar ali no cartão de crédito ou da loja, porque pode ser que depois eles precisem desse dinheiro. E aí vem as questões aqui para vocês responderem. Além de divertir, qual é a função dessa história em quadrinhos? Então, essa história em quadrinhos em especial tem uma outra função além da diversão, tá? B. Que formas de pagamento Cebolinha sugeriu que o pai utilizasse para comprar o smartphone? E C. O que você sabe sobre o funcionamento dessas formas de pagamento? Você já ouviu falar nessas formas de pagamento? Então, você escreve o que você sabe, tá bom? No segundo exercício, então, vocês vão observar essa fatura de cartão de crédito e vão comentar algumas questões. Então, eu vou deixar algumas questões para vocês olharem. Quais valores aparecem nesse cartão de crédito? O que vocês observam? Ele se parece com que tipo de papel que geralmente a gente pega na mão, tá bom? Quem participar da aulinha online, a gente vai conversar. Quem não participar, aí é só escrever então com que papel ele se parece, quais observações vocês fizeram que chamou a atenção de vocês, tá bom? O exercício 3, então, vocês vão ler aqui, né? Então, antes de comprar um produto, é necessário, entre outras coisas, pesquisar em vários lugares e comparar os preços para saber onde o produto é mais barato e assim economizar. Com a ajuda de um familiar, você vai escolher um produto fácil de ser encontrado em mercados ou supermercados. Só que a gente vai fazer essa pesquisa online, tá bom? Na internet, nós não vamos para o mercado, porque em épocas de pandemia não é para a gente sair por aí, é para ficar em casa. E nos supermercados online, então, vocês vão pesquisar o preço desse produto em 3 lojas diferentes, tá bom? E ao invés, então, de ir em 3 lojas da comunidade, vocês vão pesquisar em 3 lojas da internet, em 3 supermercados da internet, tá bom? E aí vocês anotam aqui embaixo qual foi o produto que vocês pesquisaram e o valor que vocês acharam dele em cada uma das 3 lojas, tá bom? Em matemática, então, nós vamos trabalhar com a página 101. E aí, o primeiro exercício, então, vocês vão descobrir a multiplicação que corresponde ao cálculo mental feito por Viviane. Então, vocês vão escrever a continha aqui ao lado. Primeiro, calculei 3 vezes 100, que é igual a 300. Em seguida, fiz 3 vezes 20, que é igual a 60. Então, vou montando as continhas aqui do lado, que fica mais fácil para responder. Depois, calculei 3 vezes 3, que é igual a 9. Adicionei esses resultados e obtive o número 369. Então, aí vocês vão olhar que ela foi fazendo a continha por decomposição. Primeiro 100, depois o 20 e depois o 60. Então,
3 vezes 100, mais 3 vezes o 20, mais 3 vezes o 60, qual seria o número então que ela estava fazendo? 100, 20 e 60. Que número que vai formar? Aliás, 100, 20 e depois o 3, tá? 100, 20 e 3. Qual o resultado, qual o número que ela tinha antes para fazer essa decomposição? Agora, usando o mesmo raciocínio de Viviane, calcule o resultado de 4 vezes 211. Então, monta a continha e aí vocês vão pensando a ordem, como que vocês vão fazer. Primeiro vezes a unidade, depois vezes a dezena, depois vezes a centena. Tá bom? Aí o exercício 4. Em um supermercado há 2 áreas usadas como estacionamento. Em cada uma há 385 vagas para carros. Quantos carros são necessários para ocupar todas as vagas disponíveis? Então, aí é uma continha para vocês pensarem. Na sequência, vocês têm várias continhas para calcularem sozinhos aqui. E aí vocês vão pegar aquela tábua de Pitágoras, que é aquela tabelinha do resultado das tabuadas que vocês pegaram junto com o material que foi entregue nessas últimas semanas, tá bom? Então, lá vocês vão olhar os números para ir pondo a resposta aqui embaixo. Lembrando que vocês vão fazer primeiro 5 vezes 1, depois 5 vezes 2, depois 5 vezes 1. Então, sempre respeitando primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. Mesma coisa aqui. 7 vezes 2, 7 vezes 3 e 7 vezes 1. Lembrando que se o número der mais de um algarismo, um fica aqui embaixo e o outro sobe, tá bom? Depois, mesma coisa aqui. 4 vezes 1, que é a unidade, 4 vezes 7, que é a dezena, e 4 vezes 3, que é a centena. E a última continha, 5 vezes 6, que é a unidade, 5 vezes 4, a dezena, e 5 vezes 2, que é a centena. E aí a gente tem mais um probleminha aqui embaixo. A Aline quer enfeitar 6 toalhas com fita. Para cada toalha, ela usará 45 centímetros de fita. Quantos centímetros de fita de seda ela usará ao todo? Então, ao invés de fazer 45 mais 45 mais 45 mais 45 mais 45 mais 45, vocês já vão direto para fazer a conta 45 vezes 6. Tá bom? Usem a tábua de Pitágoras, que fica bem facinho para achar o resultado. Terminado matemática, nós vamos lá para o livro interdisciplinar. E hoje a gente vai falar então de agricultura e sedentarização. Hoje então a gente vai aprender aqui sobre agricultura, tá? E sobre sedentarização. O que é essa palavra? A gente veio estudando então como que era a vida dos primeiros humanos. E aí uma das coisas que a gente vai aprender hoje é que esses primeiros humanos eles eram nômades. O que é ser nômade? É não ter um lugar fixo para viver. Ou seja, eles costumavam ter tendas que eram feitas com peles de animais, ou se abrigavam em cavernas, e se alimentavam por caça, por pesca, por coletando plantas, como os frutos ou raízes. Só que eles precisavam sempre estar em busca desses alimentos. E aí, quando acabava o tipo de alimento no lugar em que eles estavam, eles mudavam de lugar. Então, por isso que dizia que eles não tinham lugar fixo, eles viviam mudando de um lugar para o outro. Por quê? Porque eles precisavam ir em busca dessa comida que é para se manter vivo, tá? No entanto, eles começaram a observar com o passar do tempo que as sementes dos frutos que caíam no chão, que caíam no solo, germinavam e acabavam nascendo outras plantas. E aí eles perceberam que eles também poderiam plantar e produzir o próprio alimento. Então eles já não precisariam ficar mudando de um lugar para o outro toda vez que acabasse a comida do lugar onde eles viviam. E foi aí então que eles descobriram a agricultura. E isso aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás, tá bom? Só que para colher os frutos daquilo que eles plantavam, era preciso esperar que a planta crescesse e se desenvolvesse, né? Isso levava tempo. E aí, esse é o chamado, foi quando se iniciou o chamado processo de sedentarização. O que é esse processo de sedentarização? É quando os seres humanos começam a se fixar num lugar, não mudar tanto quanto eles mudavam antes. E aí eles realizavam as plantações, porque se eles continuassem mudando de um lugar para o outro,
como eles faziam antes quando eles eram nômades, não teria tempo suficiente para que essas plantas crescessem, se desenvolvessem e eles pudessem colher as comidas que eles precisavam, tá bom? E aí tem 3 perguntinhas bem rápidas aí, fáceis de serem respondidas. O que significa ser nômade? Então, aquilo que a gente viu primeiro, ó, que nos primeiros seres humanos eram nômades. O que significava isso? Depois, como que os seres humanos puderam desenvolver a agricultura? O que eles perceberam? Quando que isso daí aconteceu? Tá? Quando? Há cerca de quantos mil anos atrás que eles perceberam isso, que eles podiam fazer agricultura e não mais ser nômades como antes? Depois, 25. Observe a linha do tempo com as etapas de desenvolvimento dos seres humanos. Depois, escreva uma legenda para cada uma dessas etapas. Então, agora a gente vai recuperar o que a gente vem estudando já há um bom tempo, desde que a gente começou essa unidade. Então, há cerca de 4,5 milhões de anos, a gente tem aqui a primeira imagem, o número 1 que vocês vão responder aqui. Surgiram os primeiros o quê? Tá bom? Depois, há cerca de 1 milhão de anos, os hominídeos descobriram o quê? Tá? E depois, há cerca de 12 mil anos, que aqui é a imagem 3, né? O outro anterior era 2, o que eles descobriram? O que eles começaram a fazer? Tá bom? Então, são 3 perguntas rápidas ali, 3 itens rápidos de serem completados e que acabam fazendo um resumo de tudo que a gente vem estudando aí nessa unidade. Qualquer dúvida pode me mandar áudio ou mensagem durante a tarde. E não se esqueçam de me enviar fotos das 3 atividades aí que a gente fez, língua portuguesa, matemática e interdisciplinar.